Começa agora o Trajetória, um programa sobre a memória viva de professores e pesquisadores da Universidade de São Paulo. Intelectual engajado nas questões contemporâneas, ele é uma voz crítica que procura debater o tema da sustentabilidade das matrizes energéticas. Sem medo da inserção social, da produção científica, ele dialoga com teóricos e com militantes, pensa o universo acadêmico, os dilemas sociais. Sua formação universitária começou em filosofia e desembocou nas áreas de ciência política e sociologia. Professor titular do Departamento de Economia, ele é, antes de tudo, um estudioso das ciências sociais. O entrevistado Trajetória de hoje é Ricardo Abramovay, professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP e do Instituto de Relações Internacionais. Professor, é um grande prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado pelo convite, é um prazer. Pois é, professor, a questão da sustentabilidade tem acompanhado bastante sua carreira em todos esses anos aí. Inclusive, o seu livro mais recente, que é Muito Além da Economia Verde, né, vai justamente tratar da questão da sustentabilidade na contemporaneidade. O que esse livro traz de novo? A principal novidade, quando o título do livro me surgiu, eu percebi que era adequado por isso, é que nós vivemos um paradoxo que é o seguinte, Ricardo, nós estamos muito aquém da economia verde, isto é, nós produzimos com uma matriz energética fundamentalmente baseada em petróleo, mesmo que no Brasil seja diferente, no restante do mundo, o mundo hoje é totalmente dependente dos combustíveis fósseis e cada vez mais do carvão, que é muito preocupante. Nós produzimos com pouca eficiência, usamos mal os materiais e a energia da qual nós dispomos e nós desperdiçamos os recursos bióticos. Então, quem ouve dizer isso, diz assim, bom, então o grande objetivo que a gente tem que ter é chegar na economia verde. Por que ir muito além da economia verde? Nós precisamos ir muito além da economia verde porque as mudanças tecnológicas, com resultado de trabalho científico, etc., as mudanças tecnológicas embutidas no termo economia verde, produzir melhor, com energia mais limpa, etc., por maior, mesmo que a gente intensifique muito o ritmo dessas mudanças tecnológicas, se a economia mundial continuar crescendo do jeito que ela está crescendo e, sobretudo, se as desigualdades no uso dos recursos ecossistêmicos continuar tão imensa como elas são hoje, por maior que seja o avanço tecnológico, nós não vamos conseguir compatibilizar o tamanho do sistema econômico com os limites dos ecossistemas. Inclusive, o senhor coloca uma coisa interessante, né, que é essa questão das desigualdades, né, entre os países na questão da sustentabilidade. Geralmente, esse ônus, né, cabe muito aos países pouco desenvolvidos economicamente ou em desenvolvimento econômico. Como é que reduzir essas diferenças, já que parece que os países mais desenvolvidos, né, eles vêm produzindo cada vez mais e poluindo cada vez mais? Nós também. Por exemplo, o Brasil hoje produz 4 milhões de automóveis anualmente. Para quem mora em São Paulo, é uma cifra que assusta, porque São Paulo é uma cidade que recebe 1.000 novos carros por dia e está muitas vezes atravancada. O automóvel, que na primeira metade do século XX, nos países desenvolvidos, e até uns 30 anos atrás, nos países de desenvolvimento, poderia ser tido como emblema da mobilidade, hoje, ao contrário, ele é o sinônimo de ficar parado no trânsito. Não todas as vezes, mas muitas vezes, com custos imensos. O Brasil hoje produz 4 milhões de carros, e 2015 a perspectiva são 6 milhões e meio de carros. Agora, a equação é muito simples, né? Então, assim, aumenta o transporte público, um ônibus leva muito mais gente do que um carro, naturalmente, né? E que reduziria automaticamente o número de carros. Por qual motivo, hoje, o próprio governo brasileiro fala tanto em sustentabilidade
E cada vez mais os transportes públicos estão piores, né? Que sustentabilidade seria essa? Olha, a pergunta que você me faz, qual o motivo, é a mais difícil de ser respondida. É mais fácil a gente constatar do que a gente tentar entender. A resposta, que me parece a mais convincente, é que os interesses constituídos têm uma força tão grande, têm uma capacidade de vocalização tão grande, que no momento de pensar mudanças, como por exemplo é o caso da conferência Rio+20, que sucede à conferência ECO 92 do Rio 92, todo o raciocínio vai no sentido de como é que a gente faz para produzir mais, tá certo? E, claro, tem coisas que o mundo precisa produzir mais. Precisa de mais saúde, precisa de mais educação de qualidade, precisa de mais escola, etc. Mas tem coisa, e essa que é a dificuldade, que o mundo precisa de menos. Precisa de menos carro, precisa de menos emissões de gases de efeito estufa. E eu vou te dar um exemplo. A indústria automobilística norte-americana concentrou até muito recentemente toda a sua inovação em coisas que são as que menos interessam para a sociedade. Em 1990, um veículo norte-americano levava, em média, 14,5 segundos para fazer de 0 a 100 quilômetros. Hoje, ele, em 2008, passou a levar 9 segundos e meio para fazer de 0 a 100 quilômetros. Se tornou mais veloz. Né? Tornou mais veloz. É uma inovação que você vai perguntar qual é a utilidade para a espécie humana que essa inovação tem. Os carros se tornam carros mais pesados, carros mais velozes que vão atravancar o trânsito. Foi necessário que o presidente Obama fizesse uma exigência quando as três grandes empresas automobilísticas americanas foram passar o chapéu para o Obama em 2008, no auge da crise. A exigência que o Obama fez foi: tudo bem, eu não vou deixar vocês quebrarem, mas vocês vão melhorar o desempenho dos motores, que estava estagnado. Quer dizer, depois das duas grandes crises do petróleo, a indústria automobilística não melhorou o desempenho energético dos seus motores, o que mostra que a conjunção entre os interesses petrolíferos e o interesse da indústria automobilística é de uma força extraordinária na maneira como as sociedades contemporâneas usam os recursos. Agora, entra uma outra questão envolvendo a sustentabilidade, né? A indústria automobilística, se ela está crescendo tanto assim, ela emprega mais pessoas, né? Se essa indústria automobilística também desacelerasse o seu crescimento, não correríamos ter aí um grande número de desempregados? Olha, a indústria automobilística, de fato, ela emprega, mas nós vamos precisar de duas coisas. Em primeiro lugar, precisa mudar o parâmetro de reflexão sobre isso. Por exemplo, a indústria do tabaco também emprega muito. Emprega agricultores que cultivam fumo, emprega no segmento industrial, etc. No entanto, os males que o tabaco produz para as pessoas trazem esses males tantos danos para a saúde e para o bem-estar social, que ficou nítido o absurdo de criar empregos para oferecer para a sociedade males sociais e não bens sociais. Neste sentido, muitos hoje caracterizam a indústria automobilística como uma tobacco-like industry, uma indústria como a indústria do tabaco. E já há segmentos industriais automobilísticos que estão discutindo esse tema. Por exemplo, em 2010, a Audi promoveu um encontro internacional do qual participou a grande socióloga Saskia Sassen, cujo tema era como nós vamos passar da produção de automóveis para sermos uma indústria voltada realmente para a mobilidade das pessoas, o que é o reconhecimento do quanto o automóvel se volta pouco à mobilidade, mas ao mesmo tempo, e isso é que responde à tua questão, é a preocupação que a própria indústria começa a ter sobre como prosperar, como criar riqueza, mas oferecendo para a sociedade real prosperidade e não sempre nesse dilema:
eu crio emprego, eu promovo a arrecadação de impostos, então tudo bem que eu ofereço à sociedade males sociais. Quando você coloca sobre economia verde, né, muito além da economia verde, está falando nesse sentido, quer dizer, e além de poucas intervenções, mas pensar numa mudança mesmo de paradigma? Exatamente, quer dizer, qual é o tema desse livro? É o resgate do tema básico e o mais importante da sociologia como disciplina científica e que se exprime no título da grande obra de Max Weber, que é Economia e Sociedade. Qual é a relação que nós estabelecemos que se estabelece entre economia e sociedade e qual é a relação que nós queremos que se estabeleça entre economia e sociedade? A ciência econômica nasce da pluma de um professor de ética, que é Adam Smith. E, ao longo do tempo, ela vai se separando da ética sob o argumento de que na vida econômica, eu não preciso me preocupar com os resultados daquilo que eu faço, porque como existe um mercado e como está todo mundo tentando encontrar nichos nesses mercados, o resultado agregado disso acaba sendo bom. Isso é o liberalismo Isso é o econômico, liberalismo né? econômico, é a doutrina econômica mais convencional. Num mundo de 3 bilhões de habitantes, esse raciocínio era viável. Num mundo com 7 bilhões de habitantes, caminhando para 10 bilhões, e com o grau de desigualdade que caracteriza as sociedades contemporâneas, esse raciocínio não é mais viável. Por quê? Porque não é aceitável, por exemplo, que no Brasil nós tenhamos tido o aumento em 28% na venda de veículos entre 2009 e 2012, mas de 78% na venda de SUVs, que são aqueles veículos imensos inspirados em tanques de guerra, de fato foi isso a origem, e que foram pensados no meio rural norte-americano, onde as pessoas têm que percorrer grandes distâncias, têm sítiozinhos, etc. Só que hoje é o que mais vende nas grandes cidades brasileiras, muito mais do que os veículos leves. Qual é o Agora, sentido disso? a Eco 92, né, quando ela acontece, ela traz a questão talvez essa economia verde. A Rio 20, ela já está pensando nesse avanço, nessa mudança de paradigma? Ainda não, porque toda a organização da governança mundial, ela está muito mais voltada a fazer mais do que a fazer menos. Nós não temos instrumentos de governança capazes de sinalizar para as pessoas a necessidade de fazer menos. Mas há 2 avanços muito importantes e que podem sinalizar nessa direção. O primeiro avanço consiste no fato de que já se reconhece cada vez mais que o PIB, o Produto Interno Bruto, não só é uma medida incompleta, mas é uma medida inadequada, é uma medida errada a respeito do que a sociedade, da maneira como a sociedade usa os recursos materiais, energéticos e bióticos para oferecer bens e serviços. Quando cai um avião, aumenta o PIB, quando você tem que procurar um advogado para resolver um problema, aumenta o PIB, e quando você cuida do seu filho, em vez de contratar uma babá para cuidar do seu filho, não aumenta o PIB. Se você contratar uma babá para cuidar do seu filho e for trabalhar, se a babá for registrada, isso vai estar aumentando o PIB. Essas distorções foram sendo reconhecidas e hoje já existe um movimento muito amplo que eu acho que ele vai ser cada vez mais reconhecido, vai levar a uma mudança nos parâmetros a partir dos quais a gente pensa a riqueza. Só acha que o marketing ainda, só acha que a questão da sustentabilidade é vista ainda como uma questão pouco relevante? Então, o greenwashing, como diz o pessoal da área, ou seja, em última análise, a propaganda enganosa, é absolutamente predominante. Mas a mentira tem pernas curtas. Por mais que você tente enganar as pessoas, etc. E mais interessante do que a gente ficar
apontando os casos de greenwashing, que sem dúvida alguma são majoritários, são esmagadoramente majoritários, é a gente ver o segundo elemento importante de mudança que está se anunciando nesse início de milênio. O primeiro é a mudança do PIB. O PIB é algo anacrônico, equivocado, que não tem que ser simplesmente corrigido, tem que ser reformulado inteiramente para ser uma medida que avalie a capacidade de o sistema econômico oferecer real prosperidade para a vida social. Essa é a primeira coisa. O PIB é o Produto Interno Bruto, ou seja, a soma de tudo aquilo que se compra e se vende na sociedade. E por que o senhor diz que a maneira como esse índice é um índice? Porque né? quando você destrói a floresta, aumenta o PIB. Quando cai um avião, aumenta o PIB. Quando aumenta a violência nas cidades, aumenta o PIB. Quando o engarrafamento nas cidades aumenta o PIB, porque você gasta mais gasolina. Essas relações, assim, por exemplo, uma queda de um avião, uma destruição de... Porque você vai precisar de mais advogados, você vai pagar mais coisas, você vai estar comprando e vendendo mais coisas. Justamente o que está em jogo hoje em dia não é simplesmente pensar a vida econômica como um sistema mecânico no qual, quanto mais essa mecânica funciona e se acelera, melhor para a sociedade. No mundo de 3 bilhões de habitantes, esse raciocínio podia ser verdade. Num mundo de 7 para 10 bilhões de habitantes, não é mais verdade. Nós precisamos criar a capacidade de selecionar o que é realmente útil para a sociedade e não apenas o que cria emprego, o que arrecada impostos e o que traz algum tipo de inovação. Inovação que consiste, por exemplo, em aumentar o tempo que o carro leva para fazer de 0 a 100 quilômetros, essa é uma inovação pouco interessante para a sociedade. Inovação que permite que as grandes doenças do mundo contemporâneo sejam enfrentadas, essa é uma inovação que interessa muito para a sociedade. Mas o segundo elemento, além dessa revisão do PIB, que está sendo revisto, é aquilo que as Nações Unidas começam a formular como objetivos de sustentabilidade do milênio, que são os equivalentes aos objetivos, às metas, objetivos do milênio do ponto de vista social, que são 8 objetivos que se referem à água, acesso à educação, saneamento, redução da subalimentação, são 8 ao todo. O Brasil está bem na fita com relação a esses 8, tá certo? Atingiu vários desses objetivos. Alcançar esses objetivos de sustentabilidade do milênio é fundamental e isso exige, para responder à tua questão, que se combata o greenwashing. Por quê? Porque hoje nós vivemos numa situação de preços mentirosos. O que quer dizer preços mentirosos? Quer dizer o seguinte, aquilo que o sistema econômico oferece para a sociedade esconde custos que não aparecem nos preços. Como é que eu sei disso? Porque foi feito vários estudos, mas eu vou citar um desses estudos, que é o seguinte, quando você estima o custo, ou seja, você deveria pagar, mas não paga, por apenas 3 componentes ambientais, mudanças climáticas, lixo e uso da água, na economia global, aí você pega as 3.000 maiores empresas do mundo, você vê o lucro dessas empresas e você diz o seguinte, se elas tivessem que pagar os custos do funcionamento, do seu funcionamento, nesses 3 itens, mudanças climáticas, água e lixo, em quanto seria reduzido o seu lucro? Pela metade, praticamente. No setor agroalimentar, por exemplo, os custos são quase 3 vezes superiores aos lucros das empresas. O que significa que nós vivemos num mundo de mentira dos preços. A atingir, ter como meta objetivos do milênio em termos ambientais é uma forma de você
submeter o sistema econômico a uma verdade nos preços que tem o potencial de alterar um dos temas centrais da nossa civilização, que é a relação entre a sociedade e a natureza. Por exemplo, a Rio 20, ela acontece no momento em que os países considerados ricos, eles estão numa verdadeira crise econômica e no empobrecimento, né? Assim, a redução do emprego e uma série de outros elementos. Como é que essa questão econômica, você acha que vai ser tratado dentro da Rio 20? São países que eles vão querer aumentar os seus PIBs, né, até para tentarem sair dessa crise, né? O senhor acha que isso vai poluir muito a questão da sustentabilidade? O grande desafio que o mundo desenvolvido tem pela frente, e sobretudo os países mais avançados no mundo desenvolvidos, está no reconhecimento de que não adianta pisar o pé no acelerador como forma de resolver a crise. Quer dizer, nós temos a seguinte situação: de um lado, o presidente Sarkozy da França encomenda para Amartya Sen, Prêmio Nobel de Economia, Joseph Stiglitz, um relatório que mostra a urgência de você repensar o crescimento econômico. O primeiro-ministro Cameron da Inglaterra vai na mesma direção. Você tem um movimento desses países para repensar o sentido, o significado, o propósito, a utilidade do crescimento econômico para a vida social. De outro lado, porém, quando tem uma crise, a primeira coisa que os governantes fazem é dizer: nós precisamos continuar crescendo. E a pergunta crescer para quê e crescer para quem, que são as duas perguntas centrais, estratégicas do nosso tempo, essa pergunta cada vez mais importante na sociedade, entre os pesquisadores e nos movimentos sociais, não há um governo, por enquanto, que tenha tido a coragem de formulá-la. Agora, a China, por exemplo, né, ela parece que tem colocado mesmo o ritmo dessa corrida aí, né? E a China, ela não demonstra uma grande preocupação com essa questão da sustentabilidade ou questão ambiental. Por exemplo, na Rio 20, a China vai ser cobrada nesse sentido? Olha, o 12º plano quinquenal chinês, que não chama mais plano, mas chama orientação, guideline, o que é um sinal importante de transformação, tem na questão da sustentabilidade o seu pilar mais importante. Por quê? Você deve se lembrar, os nossos telespectadores se lembram daquele filme Speed, que é um grupo de crianças que estão dentro de um ônibus e se a velocidade do ônibus cair abaixo de 50 km por hora, algo assim, o ônibus explode, portanto, precisa manter o pé no acelerador, só que o combustível vai acabar e tem que resolver a questão antes disso. Isso é a China. A China é isso. A China não pode parar de crescer, porque ela explode, e ao mesmo tempo as bases materiais, energéticas e bióticas que apoiam o seu crescimento, eles sabem muito melhor que nós que estão se esgotando. Consequência, a China hoje é o país que mais investe em energia solar, com inovações extraordinárias, é o país que mais investe em energia eólica e é um país que já começa a implantar critérios de responsabilidade socioambiental para seus investimentos, inclusive no setor bancário, muito mais avançados do que em muitos países desenvolvidos. Ao mesmo tempo, ela abre uma usina a carvão a cada 2 semanas. Então, a China... não é, a situação da China não é que a China está paralisada, a China está fazendo um movimento muito importante na boa direção. O Brasil, por exemplo, você acha que ele aproveita bem os recursos naturais para a transformação de energia? Não, o Brasil aproveita muito mal os seus recursos naturais. O Brasil tem um trunfo extraordinário que responde a conquistas científicas e a avanços tecnológicos,
onde as organizações científicas como a FAPESP, o CNPq e várias outras têm um papel muito importante, onde o setor privado tem um papel muito importante, que é o etanol de cana-de-açúcar, que permitiu que nós tivéssemos, que é um dos fatores que permite que nós tenhamos uma matriz energética muito menos suja do que países do nosso tamanho. No entanto, apesar dessa matriz energética muito menos suja do que em países do tamanho do Brasil, nos principais biomas brasileiros, na Amazônia sobretudo, mas também no Cerrado e na Caatinga, o que nós temos é uma economia da destruição da natureza e não uma economia do conhecimento da natureza. Nós temos uma economia baseada na produção em larga escala de commodities agrícolas e minerais e, no caso da Amazônia, em energia, com uma incapacidade até agora quase total de fazer o uso sustentável dos produtos e dos serviços da biodiversidade. E nesse sentido que vem a questão dos créditos de carbono. Até agora, existe uma experiência significativa numa comunidade indígena que conseguiu vender créditos de carbono e se isso for feito mais do que vem sendo feito, pode ser muito interessante. Mas mais importante do que o crédito de carbono, que teve uma ascensão até 2008 e a partir de 2008 até agora está praticamente estagnado, com o preço do carbono completamente aviltado, ou seja, sem sinalizar para os agentes econômicos que que aquecer a atmosfera é algo que deveria ser pago. Mais importante do que crédito de carbono é a constituição de cadeias de valor voltada à exploração de produtos da biodiversidade. O que nós temos hoje nessa direção? Nós temos castanha, açaí e muito pouca coisa, diante da imensa riqueza que existe na Amazônia e no Cerrado. Um dos grandes desafios nesse sentido é que o setor privado, junto com a pesquisa governamental e a pesquisa privada também, enfim, a pesquisa pública e privada, consigam auxiliar na organização de cadeias produtivas. E nisso nós estamos num atraso que é lamentável. Pois é, professor, o que fica muito marcante é a sua paixão, né, por essa questão, e no próximo bloco nós vamos saber quando ela começa. Tá bom. O Trajetória volta em instantes.